abertas, a ralé imunizada se apodera de riquezas que lhe serão inúteis, inúteis. Nas casas abertas, a ralé imunizada se apodera de riquezas que lhe serão inúteis, inúteis. O teatro é gratuidade imediata, que leva a atos inúteis, que leva a atos inúteis. O homem elegante se enfeita e vai passear nos ossários. Vai passear nos ossários. Nem a ideia da ausência de sanções, nem a morte próxima bastam para motivar atos tão gratuitamente absurdos. As pessoas não acreditam que a morte pode acabar com tudo. Que a morte pode acabar com tudo. Um poderoso estado de desorganização física, como derradeiro jogo, uma força que se esgota. De uma força que se esgota. As imagens da poesia no teatro são uma força espiritual que começa sua trajetória no sensível e dispensa a realidade. Nas casas abertas, a ralé imunizada se apodera de riquezas que lhe serão inúteis, inúteis. Nas casas abertas, a ralé imunizada se apodera de riquezas que lhe serão inúteis, inúteis. O teatro é gratuidade imediata que leva a atos inúteis. Boa noite. Boa noite. Nós somos os estudos da peste. E era o ano de 1720. Opa, peraí. Deixa eu ver direito. Acho que era o ano de 2020. Ou era o ano de 2021? Ai, caramba. Eu fico confuso. A gente fica confuso mesmo. Navio que trouxe primeiros casos da variante indiana de Covid ao Brasil, saiu da Malásia e passou pela África do Sul. Entenda. Numa noite de fins de abril, ou começo de maio de 1720, cerca de 20 dias antes da chegada do Grand Saint-Antoine a Marsella, esse navio, cuja atracação coincidiu com a mais maravilhosa explosão de peste que tenha feito borbulhar as memórias da cidade, Saint-Remy, vice-rei da Sardenha, teve um sonho particularmente aflitivo. Viu-se pestífero e viu a peste arrasar seu minúsculo estado. Alvo de preocupação das autoridades de saúde, o navio MV Shandong Dazi trouxe consigo os 6 primeiros casos confirmados da cepa indiana do novo coronavírus ao Brasil. A embarcação está em alto mar, a cerca de 35 quilômetros de São Luís, com 23 tripulantes, 14 deles com Covid-19 e seguem sem sintomas da doença. Além deles, um tripulante indiano foi internado em um hospital privado de São Luís com a variante indiana e o quadro de saúde é estável. Sob a ação do flagelo, os quadros da sociedade se liquefazem. A ordem desmorona. Ele assiste a todos os desvios da moral e todas as derrocadas da psicologia. Escuta em si mesmo o murmúrio de seus humores corroídos em plena destruição e que, num vertiginoso desperdício de matéria, tornam-se denso e, aos poucos, metamorfoseiam-se em carvão. Será tarde demais para conjurar o flagelo? De bandeira de Hong Kong, Shandong Dazi foi fretado pela Vale para o transporte de minério de ferro. É um navio cargueiro construído em 2012. Seu comprimento total
é de 360 metros e sua largura é de 65 metros. Inicialmente, a embarcação saiu do terminal marítimo Teluk Rubiah, na Malásia, no dia 27 de março desse ano. Depois, o navio passou pela cidade do Cabo, na África do Sul, onde embarcaram 24 tripulantes. O destino da viagem era o Porto da Madeira, em São Luís. No entanto, um tripulante de nacionalidade indiana, de 54 anos, começou a sentir os sintomas da Covid-19. Saint-Remy desperta. Ele sabe que Mostre será capaz de dissipar todos os boatos da peste em questão, correndo os miasmas de um vírus vindo do Oriente. A confirmação da Secretaria do Estado de Saúde ocorreu no sábado e, por causa disso, a embarcação foi proibida de atracar na capital maranhense e ficou em alto mar. Um navio que partiu há um mês de Beirute, Le Grand Saint-Antoine, pede licença para atracar e desembarcar na Sardenha. Então, Saint-Remy dá a ordem louca, a ordem considerada delirante, absurda, despótica pelo povo e por todo o seu círculo. Ele manda com que o navio volte, vire de bordo e imediatamente faça-se longe da cidade, sob pena de ser afundado a tiros de canhão. A guerra contra a peste. O autocrata ataca de frente. De helicóptero, o paciente indiano foi levado a um hospital privado de São Luís. 2 dias depois, outros 2 tripulantes sentiram sintomas da Covid-19 e também foram encaminhados para o mesmo hospital. Ambos tiveram alta na terça e retornaram à embarcação. Após a coleta de amostras, o Instituto Evandro Chagas foi responsável pela análise das variantes presentes nos tripulantes. Nesta quinta, o secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, confirmou que 6 tripulantes, incluindo um internado, estão com a variante indiana do coronavírus, que é mais transmissível e ainda não tinha sido registrada no país. Ainda segundo Carlos Lula, 100 pessoas que tiveram contato com os tripulantes infectados serão testadas, acompanhadas e isoladas. É preciso de passagem observar a força especial da influência que aquele sonho exerceu sobre Saint-Remy. Pois esse sonho lhe permitiu, apesar dos sarcasmos da multidão e do ceticismo de seu círculo, perseverar na ferocidade das suas ordens, conseguindo assim com que a peste não fosse para a Sardenha. A variante indiana possui 3 versões com pequenas diferenças, descobertas entre outubro e dezembro de 2020. As 3 versões apresentam mutações importantes nos genes que codificam a espícula, a proteína que fica na superfície do vírus e é responsável por conectar-se aos receptores das células humanas e dar início à infecção. Uma pausa para uma narração desse sintoma. A infecção começa a partir do contato com pequenas partículas da saliva de alguém contaminado que invadem as células da superfície dos olhos, do nariz ou da boca. Após a invasão, o vírus começa a usar o maquinário celular para produzir novas cópias de si mesmo que atacam outras células. O quadro progride aos poucos e novas partes do organismo são atingidas. O coronavírus pode avançar até alcançar os pulmões ou os outros órgãos. Aos poucos, aparecem os sintomas típicos da doença, sobre os quais falaremos mais adiante. No meio disso tudo, a resposta do sistema imunológico pode causar uma reação inflamatória exagerada, que complica ainda mais a situação. Esse caminho é praticamente o mesmo, não importa qual variante do coronavírus responsável por essas ações. Na prática, uma linhagem ou outra pode apresentar algumas características que tornam mais transmissível, o que facilita a primeira etapa de todo esse processo. Isso tem um efeito muito importante. Com as versões anteriores, era necessário ter contato com uma quantidade considerável de vírus para ficar doente. Agora, com as novas variantes, essa carga viral necessária para desenvolver a Covid, um pouco mais baixa, certamente representa um perigo.
Antes de se caracterizar qualquer mal-estar físico ou psicológico, espalham-se pelo corpo manchas vermelhas que o doente só percebe de repente quando se tornam escuras. Ele nem tem tempo de se assustar, sua cabeça começa a ferver, tornar-se gigantesca pelo peso, e ele cai. Então, é tomado por uma fadiga atroz, uma fadiga de uma aspiração magnética central, de suas moléculas cindidas em dois e atraídas por sua aniquilação. Seus humores descontrolados, revolvidos, em desordem, parecem galopar através de seu corpo. Seu estômago se embrulha, o interior de seu ventre parece querer sair pelo orifício de seus dentes. Seu pulso, que ora diminui até tornar-se uma sombra, uma virtualidade de pulso, ora galopa, segue a efervescência de sua febre interior, a turbulenta desordem de espírito. O pulso batendo através de galopes precipitados, como seu coração, que se torna intenso, pleno, barulhento, o olho vermelho, incendiado, depois vítreo, a língua que sufoca, enorme, grossa, primeiro branca, depois vermelha e depois preta, como que carbonífera rachada. Tudo isso anuncia uma tempestade sem precedentes. É preciso de passagem observar a força especial da influência que aquele sonho exerceu sobre Saint-Remy. Seja como for, o navio continuou seu caminho, chegou a Livorno e entrou no porto de Marseille, onde lhe foi permitido desembarcar. Os serviços públicos de Marseille não guardam lembrança do que aconteceu com a carga de pestíferos. Sabe-se mais ou menos o que aconteceu com os marinheiros. Não morreram todos de peste e se espalharam por diversos lugares. O grande Santo Antônio não levou a peste a Marseille. A peste já estava lá. E no período de particular recrudescência, a peste trazida pelo Le Grand Saint Antoine era a peste oriental. O vírus original e o de sua chegada e de sua difusão pela cidade, que datam do período particularmente atroz do alastramento generalizado da epidemia. The insight that brings us to the other shore. Obrigada por assistirem.